Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Bom, nessa aula a gente vai dar continuidade, ao conteúdo de geometria espacial, iniciando agora a parte dos corpos redondos, que se dividem em três: cilindro, cone e esfera. Vamos abordar aqui o primeiro tópico, que é o cilindro. Então vamos iniciar essa aula, Bom, o cilindro. O cilindro, é um corpo onde possui duas bases. Percebe que essas duas bases, são dois círculos, portanto aquela ideia de circunferência, que nós estudamos quando vemos a parte de geometria plana envolvendo circunferência, toda aquela ideia ela permanece aqui. Então eu preciso me ligar que eu tenho aqui o raio da circunferência. Se eu faço o prolongamento desse raio aqui, consequentemente eu vou ter o diâmetro, Então eu teria diâmetro, teria raio da circunferência. Para a gente calcular a área dessa base, desse cilindro, lembrar que a fórmula é πr ao quadrado, tá certo? E percebe que a lateral desse cilindro aqui, Vamos falar da lateral. Mas eu lembrei. Antes que a gente fale da lateral, uma abordagem aqui, vale lembrar que é com relação ao comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência vem a ser todo o contorno, que lá na parte de geometria plana, quando nós temos lá os polígonos, nós chamamos de perímetro. No caso da circunferência, eu tenho esse contorno, que eu vou chamar de comprimento da circunferência. Eu multiplico 2 vezes a letra π, certo? Vezes a letra r, tá certo? Então, fazendo aí essa multiplicação desses três valores, nós encontramos aí o comprimento da circunferência, que vai ser interessante, vai ser necessário, quando a gente quiser calcular justamente agora a área lateral. Nós temos aqui um cilindro, novamente, e como é que eu faço para calcular a lateral desse cilindro? Abaixo aqui, do meu lado aqui, eu coloquei aqui uma GIF mostrando justamente o cilindro ele sendo planificado. Você percebe que a lateral desse cilindro é um retângulo. A partir do momento que a gente corta esse sólido, que a gente abre esse sólido, nós percebemos que o cilindro ele vai lá se transformar em um retângulo. Eu coloquei aqui no nosso slide justamente esse corte, fazendo esse corte aqui vertical e consequentemente abrindo ele. Percebe que quando a gente vai abrindo aqui esse cilindro, nós temos aqui um retângulo, tá certo? Portanto, para a gente poder calcular a área lateral, nós vamos fazer base vezes altura. Poxa, mas quem vai ser minha base? Vou voltar para a gente perceber que a base do meu cilindro é justamente o comprimento da circunferência. Percebe que quando eu vou abrindo aqui e ele vai se desmanchando, vai se planificando, ele é justamente esse contorno lateral do cilindro. E aí sobra para a gente as duas bases, que são duas circunferências. Então, para que a gente possa calcular essa área lateral, nós vamos levar em consideração o raio da circunferência. Por quê? Porque eu preciso calcular a base desse retângulo. Para calcular a base desse retângulo, 2πr. Por que 2πr? Porque não é o comprimento da circunferência. Nós não acabamos de perceber agora que essa base desse retângulo é justamente o que está em cima desse círculo. Portanto, essa base aqui é 2πr. Então, eu vou fazer esse 2πr multiplicando pela altura do prisma. Desculpem, do sólido, que no caso aqui é um cilindro. Então, a fórmula da área lateral vai ser 2 vezes π vezes r vezes a altura, tá certo? Consequentemente, a área total, a gente vai multiplicar por 2 a área da base, porque nós temos duas bases, mais a área lateral, que a gente consegue encontrar utilizando a fórmula 2πr vezes h, ok? Volume, como eu tenho aqui duas bases, é a área da base vezes a altura. Vale lembrar, quando eu tenho um sólido que eu tenho uma base só, eu pego essa fórmula e divido por 3. Exemplo, as pirâmides, que nós já vimos, é essa mesma fórmula, só que dividida por 3.
E mais à frente, né, no próximo conteúdo aí, nós vamos ver os cones, né? No caso do cone, como também só tem uma base, a gente vai dividir por 3. Mas quando o sólido apresenta duas bases, que é o caso aqui do cilindro e do tópico que nós já vimos referente aos prismas, né, como eles apresentam duas bases, a gente não divide por 3. E não cabe lembrar aqui que prismas e cilindros, o seu volume é 3 vezes maior do que a pirâmide para o prisma e o cone para o cilindro, tá certo? Então vamos ver aqui um exemplo, né, para a gente poder colocar aqui a fórmula, utilizar a fórmula e ver como seria aqui as aplicações, né? Então o exemplo vai dizer o seguinte, ó, um reservatório em formato cilíndrico possui 6 metros de altura, ou possui uma altura de 6 metros, tá certo? E raio da base igual a 2 metros. Temos aqui o raio da base e temos a altura desse cilindro. Está pedindo para que a gente calcule o volume, determine o volume. E a capacidade desse reservatório em litros, só que está enfatizando aqui para a gente que a unidade de medida desse volume tem que ser em litros. E percebe que as unidades de medida que são dadas aqui são metros. Logo, quando a gente achar o resultado, a gente vai achar em metros cúbicos, porque volume, né? A gente trabalha aqui com expoente 3. Então temos aqui, né, a imagem do cilindro, 6 metros de altura, 2 metros de raio. Queremos determinar o volume. Para a gente calcular o volume, precisamos primeiro da área da base. Você pode fazer separado, como eu estou fazendo aqui. Você pode fazer junto também, se você quiser, não tem problema nenhum, tá certo? Estou separando, tá? Considerando que a letra π vale 3,14, tá? Por que eu estou substituindo aqui no começo? Porque como a gente quer o volume em litros, há necessidade de converter essa letra π em 3,14. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode repetir e apenas lá no final você converte a letra π, né, em 3,14 e multiplica no final. Eu estou fazendo dessa forma porque na maioria das vezes eu sempre faço diferente. Eu deixo essa letra π para substituir só no final. Vou aqui substituir no começo. Então vamos primeiro calcular a potência, né? 2 ao quadrado aqui corresponde a 4. 4 vezes 3,14 dá 12,56. Atenção aqui com a unidade de medida, né, dessa área, né, como eu estou achando a área da base, cabe lembrar que a área, né, é ao quadrado, né, então temos aí metros quadrados. Consequentemente, agora eu posso calcular o volume, que vai ser a área da base vezes a altura. Estou substituindo aqui, ó, a área da base pelo valor que nós achamos aqui, né, o 12,56. E eu vou multiplicar isso pela altura, que são 6 metros. Então, multiplicando, nós temos aqui 75,36. Como eu já havia transformado a letra π, ou melhor, transformar não, né? Convertido o seu valor, né? 3,14. Consequentemente, quando eu cheguei no resultado, eu já encontrei ele na forma decimal, 75,36. Vale lembrar que como eu não posso deixar a resposta em metros cúbicos, eu preciso converter isso aqui em litros. Nós iremos multiplicar isso daqui por 1000. Por que vamos multiplicar por 1000? Porque para converter de metros cúbicos para litro, nós multiplicamos por 1000, logo o volume passa a ser 75.360 litros, tá certo? Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, por isso aqui a transformação multiplicando por 1000, tá certo? Vamos aí para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui a seguinte situação, né? A figura indica o tambor cilíndrico de um aquecedor solar com capacidade, vale lembrar que a capacidade no caso se refere ao volume, né? Com capacidade de 1.570 litros. Sabendo que 1000 litros de água ocupam um volume de 1 metro cúbico, ele aqui já está falando sobre a conversão de metros cúbicos para litro, né? E está mandando adotar a letra π igual a 3,14. Lembrando que quando o enunciado não traz essa informação, cabe a gente lembrar, né, o valor da letra π. Determine a medida do raio do cilindro. A gente quer descobrir aqui o raio do cilindro.
não está falando aqui sobre unidade de medida, ele não está enfatizando nada. Então, eu posso achar a unidade de medida de acordo com as informações trazidas aqui no meu enunciado. Só que de início, eu preciso levar em consideração essa conversão aqui. 1.570 litros é igual a 1,57 metros cúbicos. Para que isso, professor? Não estou entendendo. Bom, lá no enunciado ele traz o volume em litros. Eu não posso trabalhar, fazer cálculos com a unidade de medida da capacidade em litros. Ela tem que estar em unidade de medida de comprimento, metros cúbicos, centímetros cúbicos e por aí vai. Então aqui se faz necessário converter isso aqui de litros para metros cúbicos. E essa conversão a gente faz justamente o inverso do que a gente fez no enunciado anterior. Nesse caso a gente divide por 1000, pega a vírgula que está aqui no final, move ela para a esquerda 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque quando eu estou dividindo por 1000, 1000 apresenta 3 zeros, movimento essa vírgula para a esquerda, então 3 casas, faço aí esse processo da divisão. 1.570 litros equivale a 1,57, porque eu estou pegando a vírgula aqui, ó, e movendo 3 casas para a esquerda, beleza? Então, o valor que eu vou utilizar no meu cálculo é 1,57 e não 1.570, como nós vimos ali. Agora sim, a gente vai pegar e vai jogar na fórmula do volume, né? Fórmula do volume é a área da base vezes a altura. Eu aqui já substituí, ó, a área da base, não é πr ao quadrado, né? Já coloquei pronto aqui. Peguei aqui e substituí. O volume é 1,57, a letra P é 3,14, o raio é o que queremos descobrir, a altura aqui é 2. Peguei aqui o 3,14, multipliquei por 2, dá 6,28. Esse 6,28, como está multiplicando, eu já passei ele aqui dividindo, organizando a equação. Tem 1,57 dividido por 6,28, corresponde a 0,25. Como minha incógnita aqui está elevada ao quadrado, o inverso da potência é uma raiz. Então eu converti aqui, ficou raiz de 0,25. Raiz de 0,25 corresponde a 0,5. Tá ok? 0,5 metros. Como o enunciado não fala nada, a gente poderia considerar 0,5 como resultado. Ou, se quiser, coloquei aqui, a gente poderia converter, daria 50 centímetros. Então, se tivesse aqui um gabarito para marcar, provavelmente aqui teríamos ou 0,5 ou 50 para a gente marcar. Tá certo assim? Para a gente finalizar esse conteúdo, né, de hoje, trago aqui para vocês mais uma ficha de exercício, né? Essa ficha de exercício aqui toda falando sobre cilindro, tá certo? Uma ficha de exercício com 5 questões, tá certo? As 3 primeiras aqui você percebe que não tem imagens, né? Mas todas elas, né, vai falar em cilindro, né? E as 2 últimas traz aqui uma imagem onde você vai ter o cuidado de tirar as informações das imagens, tá certo assim? Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, um forte abraço e até mais.